E o advogado, o colega, cobrou mais 35% de honorários. Quer dizer, 50%. O juiz estranhou essa situação e chegou até ele. Mandou para o Ministério Público do Trabalho de Ponta Grossa. O Ministério Público chamou o sindicato. Olha, é uma situação, e me parece que não é só Ponta Grossa, pelo Coborgo, que tem acontecido isso. Eu acho que está na hora de nós, advogados, também vestir um pouco a carapuça, né? E se dar conta que tem muitos que estão trabalhando errado. Tem muitos que têm que ser denunciados, como foi denunciado esse cidadão. E temos que nos colocar no nosso lugar e aprender efetivamente a respeitar o que juramos. Era isso, gostaria de ver a sua opinião com relação a esse aspecto do excesso de percentual em relação aos honorários advocatícios. Boa tarde aos companheiros e companheiras, né, que aqui estão hoje nessa tarde quente aí, em Foz do Iguaçu, aqui nesse evento maravilhoso da nossa central. Meu nome é Sérgio Domingos, eu sou vice-presidente do Sindmovec. O Sindmovec é um sindicato que representa os trabalhadores metalúrgicos da cidade de Campo Largo. Nós temos aproximadamente 1.500 trabalhadores na base. E os trabalhadores são das empresas Fiat, Caterpillar e Metals. Tem um slide muito interessante do André, até queria parabenizar o André e o Dr. Sandro pela apresentação, onde fala o seguinte: nada estabelece limites tão rígidos à liberdade de uma pessoa quanto à falta de dinheiro. Eu acho, se eu não me engano, foi em 2010, 2011, o nosso sindicato começou um trabalho de filiação dentro da empresa Fiat, né? Aproximadamente, trabalhavam naquela época 450 pessoas, mais ou menos. Nós fizemos uma campanha de filiação dentro da fábrica e conseguimos filiar aí por volta de 70% dos funcionários da planta, né? A empresa, que já tem um histórico muito grande de práticas antissindicais, não é em Campo Largo, não é em Betim, na sua central, e sim pelo mundo todo, ela pratica muito isso. Ela resolveu por demitir grande parte desses funcionários que estavam associados. O resto dos funcionários que eram associados, então, por medo, decidiram se desfiliar do sindicato. Nos restaram, então, por volta de 20 e tantos associados. Então nós entramos com uma representação, o Dr. André, o Dr. Sandro sabe da história. Nós decidimos então entrar com uma representação no Ministério Público do Trabalho, que acatou isso, né, tomou as dores do sindicato e entrou com uma ação. Depois de muita briga, de muito isso, muito aquilo, entregando as provas de que realmente havia uma prática antissindical, uma ação de bloqueio do sindicato, de bloqueio por parte da empresa para coibir as ações do sindicato. Então, esses tempos aí, nós perdemos a ação em primeira instância. Né? Nós perdemos a ação em primeira instância, o que nos deixou muito triste, porque nós entendíamos que até então a justiça poderia olhar com bons olhos para o nosso lado, sabendo que nós dependíamos daquele dinheiro de mensalidade associativa para a nossa sobrevivência, para a sobrevivência do sindicato, que tem que, nada mais, nada menos, matar um leão por dia para poder atender os anseios da classe que ele representa. Esse foi o primeiro tombo. O segundo tombo é o que a empresa, a própria Fiat, vem fazendo com relação
a começar a travar o trabalho do sindicato, né? Evitar com que o sindicato alcance os trabalhadores para que possa fazer o trabalho de convencimento, para que eles possam não enviar a carta de desfiliação mais do que já enviaram, com relação à contribuição assistencial, não enviar a carta de não pagamento da contribuição, né? E a gente tem trabalhado muito com relação a isso. Assim, o sindicato vive, então, do dinheiro do trabalhador, porque ele tem a contrapartida que é todo esse trabalho que ele tem que fazer em defesa do seu direito. Mas, às vezes, ele não está conseguindo chegar até lá. Ele não está conseguindo porque a empresa, né, está o bloqueando de alguma forma. E, em paralelo a isso, nós temos algumas ações, por exemplo, do Ministério Público do Trabalho, nós temos algumas ações até do próprio trabalhador, que não reconhece, às vezes, né, que a entidade sindical é necessária, né, para que ele possa garantir os seus direitos. Diante de tudo isso, diante da situação que nós temos hoje com esse governo temerário, né, esse governo que está nos puxando o tapete dia após dia, o que fazer então para a gente conseguir, né, já que tentando na justiça talvez não consigamos, no convencimento do trabalhador não consigamos, né? O que fazer então para que a gente possa reaver a confiança do trabalhador com relação a tudo isso e manter o custeio do sindicato para que ele possa cada vez mais lutar na defesa do direito do trabalhador? Eu combinei com o Dr. Sandro que as questões feitas pelo Santana e pelo Sérgio ele vai responder, mas quero dizer que para ambos a resistência já é um ato político importante, né? No caso do Sindmovec, a gente está tendo que resistir bastante lá. Felizmente achamos uma juíza com coragem, né, Sérgio, que nos deu o direito de entrada na empresa. Mas vamos lá, sobre os honorários. As duas perguntas, né, tanto do Jorge quanto do Wilson, tratam não só de honorários, mas da organização sindical. Eu quero primeiro dizer o seguinte, que meu entendimento, primeiro do ponto de vista do que eu entendo de liberdade e autonomia sindical. No meu entendimento, a entidade sindical livremente deve decidir sobre os seus gastos em todo tipo de assessoria. Óbvio que, corporativamente, eu posso achar que a questão do direito, e se me perguntarem, eu vou dizer, óbvio que a questão de ter bons profissionais de direito é algo importante para uma entidade sindical. Mas, eu acho que a entidade sindical tem que saber que tipo, estilo e prática de estrutura. Se uma entidade tem condições, dentro da sua estrutura, de ter uma assessoria de advogados empregados e que façam um atendimento coletivo e individual, e essa for a mais adequada dentro da sua estrutura, ótimo. O que eu acho que não pode ter é o primeiro conceito importante. Eu entendo de que não foi recepcionado pela Constituição a lei que diz que é obrigação da entidade sindical prestar assessoria jurídica gratuita a todos os membros da categoria. Não. Se eu achar que isso foi recepcionado pela lei, pela Constituição, primeiro eu vou entender o seguinte, que o conceito de sindicato atrelado às funções do Estado continua existindo. Isso não existe. O sindicato, ele é um sindicato que pode prestar serviço. Pode. Mas não é dever dele prestar esse serviço individualizado. Talvez ele não tenha condições, estrutura para isso. A Constituição diz claramente de que há o direito da assessoria jurídica gratuita. Por isso, a própria Constituição respondeu como resolver isso, através das defensorias. Essa é a função do Estado. O Estado tem o dever de dar condição de assessoria gratuita a todo o cidadão que não possa ter
um bom atendimento jurídico. O sindicato pode. Mas o sindicato, em determinado momento, pode não ter mais recursos para isso. Pode ter ido para uma greve e gastado todos os seus recursos nisso. Pode ter achado que a assistência médica naquele momento fosse mais importante do que prestar 100% assessoria jurídica gratuita, porque o modelo de contrato pode beneficiar a categoria naquele momento e o sindicato trabalhar pelo êxito. É uma decisão política. Então, eu, com todo respeito ao Ministério Público, eu discordo frontalmente. O sindicato, para o meu conceito de liberdade e autonomia sindical, ele não é aquele conceito de sindicato prestador de serviço, de auxiliar do Estado, esse é um conceito autoritário de sindicato. O sindicato pode, mas não deve. Deve defender os interesses do ponto de vista coletivo, representar coletivamente. Mas dizer que o sindicato tem que atender todo trabalhador que bate ali no seu problema individual, não é verdade. O próprio Ministério Público, que teoricamente, também dentre as suas atribuições, chegasse lá a bater se deveria atender, eu entendo que, com todo respeito ao problema individual do trabalhador, o Ministério Público tem que concentrar nas ações coletivas, apesar de fazer algumas ações individuais. É um equívoco do Ministério Público, quando ele entra com ações individuais representando o trabalhador que não pode ter, defensoria pública para isso. Ou talvez a assessoria do sindicato, mas eu não acho que é dever. Eu acho que essa é uma decisão política. Mas acho que bom que vocês tiveram condições de organizar isso. Eu acho que se todas as entidades sindicais tivessem condições e tal... E aí vem a segunda parte da pergunta que o Wilson falou muito bem. Que é, qual é o limite e como que tem que ser, entre aspas, remunerado esse profissional? Não tem limite? Lógico que tem limite. Você não pode estabelecer nenhum contrato, por mais que a natureza do contrato seja de vontade, todos os contratos têm limites. Você não pode estabelecer um contrato com uma pessoa qualquer que você vai defender, independentemente seja trabalhador, consumidor, questão de inventário e tal, onde você exceda os limites. Então, eu vou ficar com 80% do que você vai ganhar na causa. Lógico, você tem que ter limites, né? Então, a primeira situação, a entidade sindical, ao credenciar, contratar ou credenciar advogados, tem que estabelecer os limites. O primeiro limitador é a Ordem dos Advogados. A Ordem dos Advogados tem já uma posição. A nível nacional,